antes de começar esses comentários, lembrar a todos da importância de cada um desses momentos na construção desse arco, que nós chamamos, né, de inserção da gravura na sociedade. Ou seja, desde a produção, pesquisa, crítica, colecionismo e veiculação, ou seja, edição e comércio. Então são pontos que aparentemente não estão conectados, assim, não tem muita ligação, mas na verdade eles estão indissocialmente conectados, né? Porque a gente pode observar que na figura do colecionador nós conseguimos vislumbrar a importância da produção artística, a importância do comércio da arte, do mercado, a importância da pesquisa. Eu creio que nessa fala dele, todos esses pontos ficaram bem claros, né? E, sobretudo, uma questão que foi muito enfatizada no texto do Jean Baudrillard, que é um aspecto, assim, quase que desmesurado do colecionador. Nós podemos ver que aqui esse colecionador não incide nessa quase que um descontrole, né, dos impulsos. Ele pauta muito a coleção por duas grandes linhas, né? Primeiro, a conexão afetiva, né? O gostar, né? E segundo, dentro de um corte tipológico muito específico, que é a produção da gravura no Brasil dos anos 30 aos dias atuais. Então, nós temos esses dois polos aqui, e aquilo que seria assim, o acúmulo desmesurado, ou o olhar para uma valorização, não passam por essa coleção, né? Não é à toa que esse é um perfil assim, muito sui generis de colecionador. Tem uma visão pautada pela pesquisa. E quem trabalha com pesquisa, né, a professora Helena sabe muito bem disso, procura se balizar pela viabilidade da obtenção dos dados de pesquisa, né? Não adianta você sonhar com, não, eu quero pesquisar pinturas, sabe, gregas no período clássico, que não existem, sabe? Né? Ou a coleção de Ticianos no Brasil, não existe, sabe? Tem uma ou outra peça. Então, a factibilidade de uma coleção de arte consistente em gravura permite, né, esse vislumbre. Não sei, agora nós podemos discutir, eu creio que podemos fazer abertamente, mas eu acho que cada questão que ele respondeu, ou blocos de duas, tal, eles trazem tem dados muito interessantes. Por exemplo, essa primeira questão, formada pelo Wander, ele respondeu de maneira muito direta e mostrando o quão importante é a proximidade com o artista. Ele não fala aqui, mas a Renina Katz, nesse momento, era professora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, né? Ela tinha uma cadeira lá, foi muito importante para a construção assim, da obra artística de muitas pessoas, ou seja, foi um período em que a FAO formou talvez mais artistas do que arquitetos. Dentre eles o próprio Rubens Matucci, né, que nós conhecemos, exatamente dessa safra, né, de uma faculdade de arquitetura urbanística que tinha uma inserção dentro das artes visuais assim, muito intensa. E aqui, muito legal, né, ver assim, puxa, a primeira gravura a gente nunca esquece, sabe? Um pouco isso que acontece com os colecionadores, né? A gente não deixa de esquecer a primeira vez que você põe a mão no bolso para comprar uma gravura, sabe? Isso é marcante. Tanto que para ele ficou muito claro, inclusive a ida a uma galeria, no caso a Paulo Figueiredo, foi uma galeria muito importante, e dá até para entender um pouco por que foi talvez mal atendido aqui,
porque, apesar de, nessa época, se comercializar muita gravura, numa galeria de arte de um porte como a do Paulo Figueiredo, eles trabalhavam com vendas mais substanciais, como no caso de pinturas, esculturas, né, objetos, e a gravura certamente representava uma parte quase que insignificante na receita da galeria, tá? Então, dá até para entender, mas é interessante ver, por exemplo, como ele foi muito ético, né, em primeiro procurar uma galeria para depois procurar o artista. Então, tem uma a ideia que a arte se faz a partir de uma cadeia, né, que atualmente ela tem se dissolvido um pouco com as galerias virtuais, né? Tem, né? É isso, De gente. certa Podem forma, ele falar. comenta até no final aqui da nossa entrevista, né, que depois a gente vai chegar nesse ponto. Uhum. Mas eu acho também interessante, Jorge, essa entrevista com ele e para a gente também retomar essa ideia da coleção também como forma de pesquisa, justamente Uhum. porque a gente já teve também com o Mário, com a Beth Kaplan, uma entrevista que a coleção também surgiu a partir de um momento de pesquisa com o apoio de um artista, que era o Ernesto Bonato. Então, de certa forma, Sim. a gente pode até fazer um contraponto que a gente já viu antes, e dentro dessa ideia de como que é diferente o perfil de uma coleção que é pensada a partir da pesquisa e de uma coleção que não é, né? Então, acho que e esses dois colecionadores que já vieram falar conosco, nos apresentaram coleções nesse sentido, né? Assim, nós tivemos o casal, que não é mais casal, né? O Mário e a Uhum. Beth, mas enquanto coleção, sim, né? Mantém o Uhum. perfil de um olhar de duas pessoas. Nós tivemos também o do professor Costelli, da Leda, Uhum. que já é um perfil de coleção destinada ao compartilhar, né? Ou seja, eles têm uma ética do compartilhamento de estudo. E aqui, e é uma instituição, né? Ou seja, é uma coleção que Uhum. virou uma instituição. E é uma coleção de gravura aqui que começou de maneira assim, guiada pela empatia, né? Ou seja, puxa, eu Uhum. quero ter isso, eu gosto disso, né? Quero conviver com isso. E uma coisa puxa a outra. Ou seja, há uma ligação afetiva muito clara e possibilitada pela gravura. Isso é muito bonito, né? Não é que isso justifique a existência da gravura, mas é um aspecto que é um aspecto é, é digno de ser destacado. Ou seja, a gravura ela tem esse papel de seminal, né? De disseminar as coisas, disseminar a imagem. E não é só por conta da reprodução, é porque tem uma expressividade vinculada também a esse meio. Mas, exatamente por esse contexto, ela se desliga desse mercado voraz, que é o mercado da arte. Né? Ele se Uhum. coloca num outro patamar, que é o patamar da essência da imagem, né? Ou seja, aí ela chega quase que numa dimensão socialista ou anarquista da arte, sabe? Seria anarquista total se fosse franqueado, se fosse gratuito, né? Mas, assim, existe ainda essa ideia da troca de um trabalho pelo outro. Mas, assim, isso faz com que ela seja também possível de ser alinhavada com outras imagens. Por exemplo, se eu tenho a renina, eu posso também trabalhar, por exemplo, além da ideia da gravura brasileira, eu posso trabalhar a técnica em si, posso trabalhar a natureza da gravura, da imagem, ou seja, a gravura, a litografia abstrata brasileira. Então, você consegue formar um panorama disso, né? Você chama obras de outras pessoas, como, né, o caso da Faiga, da Bonomo, você consegue manter um panorama de uma produção, por exemplo, às vezes até num recorte tipológico bem mais específicos que só a gravura brasileira em si, né? E essa segunda questão aqui do pesquisador foi muito bem colocada pelo Gilberto, né, que depois se encadeia com essa questão do Wanda, que é a catalogação, né, e deixa claro que essa ideia do estudioso colecionador é
quase que é indissolúvel, né? Elas estão conjugadas aí, porque ele associa a ideia da coleção com o do conhecimento, né? E talvez essa seja a grande pedra de toque de uma coleção, ou seja, entender a coleção como algo que tem um norte, né? Que tem um norte, e para que serve isso, né? Por que eu estou juntando? Uma coisa é você ter uma obra de arte simplesmente para uma fruição. Outra coisa é pensar ela dentro de um propósito maior. E esse maior não precisa ser uma grande, pode ser um pequeno propósito. E ele deixou claro aqui, né, que ele estabeleceu esse recorte temporal, inclusive, né, dos anos 30 até os dias atuais. Levando em consideração que realmente anos 30 talvez seja um momento da primeira maturidade da gravura brasileira, principalmente com a figura do Lázaro Segall, né? O Carlos Oza já tem agora nesse momento a sua poética já bem estabelecida, já tem uma série de discípulos, então há uma gravura de arte no Brasil já afirmada, tá? E na sequência eu vou falar da próxima. Você quer comentar essa, Eliana? Não. Acho que é só essa questão dele colocar como um estudioso, colecionador, né? Como a coleção como objeto de estudo e de pensamento, de reflexão. Então, acho que ele deixa isso bem claro, assim, que a coleção também tem esse propósito, né? Então, acho que só pontuar isso daí mesmo, gente. Eu acho que isso também é fruto do próprio trabalho dele como pesquisador de arquitetura e de paisagismo. Ou seja, as coisas se conectam, né? Ou seja, é um sistema de olhar a conhecimento, né? Não descartando a arte dessa esfera também do conhecimento, né? Da produção do conhecimento. E isso ele faz com a própria coleção, né? Porque como ele se considera um colecionador e estudioso, na questão seguinte, como você já estava até colocando, ele acaba falando dessa questão da catalogação e dessa importância de como que ele vai registrar essa coleção para criar uma história dessa coleção, né? Deixar isso registrado. E agora entra uma coisa muito legal aqui, né, nessa terceira questão, feita pelo Wander, e que nós sempre vemos no museu, numa exposição, o que seria, assim, a face mais bonita, né? Nós sempre vemos a coisa polida, já editada, mostrada. No entanto, existe todo um pano de fundo para que isso aconteça. Uma boa exposição, um bom museu, exige um bom pano de fundo. Não é simplesmente a sala de milagres, né, que as coisas vão sendo penduradas a esmo. Embora muitas exposições, e geralmente as exposições que são infelizes, elas têm esse perfil de uma montagem espontânea. Aí eu volto para uma disciplina que, apesar da aparente aridez, me encantou muito quando eu fiz museologia, que era documentação. Quando ia começar a disciplina, eu falei, meu Deus, isso vai ser realmente maçante. E aí entra a questão chave. A professora, que é uma das grandes documentadoras do Brasil, grandes museólogas, que é a Gisele Peixe, né, ela expôs de maneira muito calorosa a importância de um arquivo, a importância da documentação. Né? Ela dizia o seguinte, que se pode conhecer a seriedade de uma instituição pela seriedade da sua documentação. Né? Uma boa documentação, ela é a cozinha, né, do acervo, a cozinha da coleção, sabe? É onde as coisas, né, estão ali esperando para serem conectadas. Então, você vê que tem uma prática do estudioso, né, daquele cara que separa as coisas, isola por cronologia, por autoria, por técnica, por dimensão, por assunto. Então, primeiro essa catalogação de fichas de papel, depois
digital, mas que mantém, sabe, uma ideia de um gabarito. Nós fizemos isso uma época, que é desenvolver um gabarito de ficha técnica para gravura. Até a Raíra, comigo, nós chegamos a um consenso para catalogar o acervo da escola, que tem os dados que são fundamentais, né? Então, desde dados biográficos até dados técnicos mesmo da obra. E aqui também ele coloca uma questão que é a localização, onde essas obras estão alocadas. Uhum. Gente, quem gostaria de falar alguma coisa? Achei legal ele ter colocado essa forma aí, que às vezes pode ser um início, assim, para a gente que está começando a entrar nesse conteúdo, assim, até de troca mesmo, né? A gente está começando as coleções pessoais, assim, com a parte de trocas entre os nossos conhecidos mesmo, os professores, assim. Uhum. De ser uma forma de começar a catalogar, de tentar mapear as coisas que a gente manda também, dos lugares. Achei legal ele ter colocado uma das fotos das gravuras da Renina, e pensando que ele, às vezes, por ele ter foto das coisas dele, ele deve ter a foto da coleção, né, dele, assim, já, que ele poderia ter mandado pra gente. Assim, fiquei curioso. Se eu tivesse pedido, talvez ele mandaria. Sim, sim, exatamente. Eu acho que vocês têm que fazer isso, né? Porque, puxa, vocês estão agora aí produzindo gravuras. Puxa, saem coisas tão maravilhosas. Troquem gravuras, né? Tem um monte de uma coleção. É possível, sabe? Não é um vislumbre, assim. Mesmo essas edições feitas pelo Museu Nacional, eu já vi coisas tão incríveis produzidas pelo Museu Nacional, né, de Belas Artes, tipo impressões de matrizes do Axel Leskostiek, do Carlos Oswald. Mesmo o Museu Segal, assim, de tempos em tempos, eles reimprimem matrizes do Lazar, né? Ou seja, e muitas vezes imprimem em condições de conservação muito melhores do que o próprio artista na época, porque ele usava tintas, às vezes, muito ácidas, papéis também com um pH que não era neutro, e a gente sabe que o que importa para a gente não é a assinatura do artista lá, isso é uma questão de mercado só. Né? Lembrando que as gravuras do Dürer têm monograma, então qualquer um podia imprimir aquilo. Né? Uhum. Então essa ideia da assinatura a lápis é uma coisa de meados do século XIX, que nasceu com um controle de fotografia. Tá? Não foi da gravura que nasceu. Eu acho que é isso também que a gente tem que pontuar aqui, Jorge, que é importante, que é uma questão que você já estava até colocando anteriormente, dessa importância também da gravura nesse sentido, dessa socialização da arte e de poder compartilhar realmente, para além das tiragens oficiais, né, a imagem de novo, e nessas edições póstumas que acontecem, e que permite, então, essa disseminação mesmo da imagem, do conhecimento, de criação de coleções sem esse cunho comercial, né, que seja pela assinatura do artista, pela tentar se valorizar a obra nesse sentido, mas pela valorização da imagem em si mesmo, pelo valor daquela obra como obra, né? E eu acho que a gravura tem esse papel, assim, que ela justamente por permitir, inclusive, essas tiragens póstumas, ela acaba se disseminando muito mais, né? Sim, sim. E com isso a gente tem que considerar que a gravura nos leva, assim, diretamente para início do gosto pela arte, né? Que não é dado pelo valor econômico, é dado pela imagem, sabe? Pela expressividade, por alguma coisa que nos conecta àquilo. Então, às vezes parece que a gente está fazendo uma apologia técnica, mas não é isso, não. A questão é que, nesse caso, ela se presta a essa função. É um dos papéis da gravura, né? Sim, sim, é um deles, claro, lógico, né? Uhum.
Tem uma questão aqui, que é a quarta, que eu acho a ideia do planejamento também que se liga a isso, né? Foi feito pelo aluno. E lógico, né? Aí a gente volta para aquele nosso amigo Baudrillard, né? A coleção que se completa é terrível, né? Ela é horrível, ela é a morte, né? Porque a coleção ideal é aquela que não se completa. Você chegar à última figurinha do álbum, aí vem aquela, né? Puxa vida, o que fazer agora, né? Então, é o que motiva a existência de uma coleção. Por exemplo, a grande dor, assim, do colecionismo de arte brasileira é que o Abapuru, que é o grande símbolo da modernidade do Brasil, está na Argentina, sabe? Ou seja, já acabaram com né, com esse sonho, assim, de ter o Abapuru. Então virou, assim, a pedra de toque, né? Aquilo que nunca vai se ter aqui. Bem, então, essa coleção, né, que ele tenta suprir, né, com essas edições póstumas. E realmente, né, uma coleção de gravura precisa ter um Guild, né, precisa ter um Segal, Pere Camargo, assim, são nomes que são basilares, né, numa coleção, para você entender o que decorre dessas figuras, né, e você estudando um pouquinho mais, você vai ver que há outros também que são seminais aqui, né. Tem o Carlos Oswald, o Axel Koschek, né, o Adolf Köhler, né, apesar de não ser um artista, é mais um artesão da gravura, ele foi importante porque ele influenciou outras pessoas. Daí aqui ele ilustra com essa obra do Segal, que foi editado, né, pelo museu, mas com edição controlada, tal, uma edição de museu, assim como, por exemplo, a Calcografia Estatal Italiana faz tiragens do Piranesi, a Academia de São Fernando em Madrid faz do Goya, né? Então, você tem tiragens controladas que são feitas de tempos em tempos. Sim. Tem a quinta Eu vou questão. passar para a próxima. Isso. Sim, claro. Né? Aqui foi outra questão feita pela Ana, o que motiva, né, a relação entre os jovens artistas, né? Então, lógico, a coleção dele começou dentro de um círculo pequeno, é sempre assim, né? A gente sempre começa a se interessar pela maneira como as coisas são apresentadas para a gente, né? Eu cansei de ver pessoas que têm, assim, uma certa repulsa por artes visuais que foram mal apresentados ou não tiveram em casa, e o contato na escola foi feito de maneira, assim, insonsa, né, pelos professores da dita educação artística, né? Ou seja, é muito diferente quando a gente ouve uma pessoa que diz que, puxa, eu gosto disso, sou apaixonado por isso, ou uma maneira de apresentar a arte como algo que já morreu, que não tem função alguma, que aliás é o grande discurso, né, promovido pelos PCNs, que é de uma arte que não tem mais serventia, que é só desconstrução, isso já realmente Está até ultrapassado esse discurso, né? Discurso é inócuo e está dentro de um discurso político que é realmente muito raso, sabe? E acho que a despertar a paixão, o afeto é muito mais importante do que criar esse bode, né, pela existência como a proposta, né? E aqui, por exemplo, ele vai assim, tem uma das questões que é feita no Art Show, que é a questão das técnicas, se ele privilegia a técnica ou não, e não tem isso, né? Ele vai para a questão exatamente da inventividade, né? E aqui essa ideia da inventividade é uma observação que ele traz da própria crítica da arquitetura, né? Que o inventio é um termo que é utilizado pelo Vitruvio, né? Nos 10 livros de arquitetura, e que depois com a recuperação desse tratado no Renascimento, ele vem sendo reutilizado assim, em diversos contextos, ao ponto do Niemeyer ter sido elogiado por Le Corbusier pela sua invenção, pela sua capacidade enquanto inventor.
O inventio aí, né, diz respeito exatamente a essa ideia de apresentar novos panoramas, né? E acho O que ele toca engenho, como isso é feito, né? O engenho é a maneira elaborada, né? E a invenção, esses novos panoramas. Fala, Eliana. e ele toca num ponto aqui que ele fala que o procedimento que ele usa para poder essas aquisições ele usa a palavra discernimento, né? Mas que é muito mais do que essa palavra em si, assim, que é esse olhar realmente, né? De saber ter esse olhar e buscar essas escolhas, como ele fala, não pelo valor do produto, mas como um testemunho cultural, quer dizer, desse olhar da pessoa, do colecionador, eleger aquilo que dentro da coleção vai fazer um sentido, e que esse olhar ele seria direcionado justamente também, acho, por um lado, como ele coloca dentro desse conceito de inventibilidade e dos domínios da gravura, e aí ele consegue visualizar ali o que dentro da coleção pode fazer sentido ou não, independente desse valor comercial, como ele coloca, né? Que aí vem ele usa ele usa essa palavra, esse guia, mas é essa questão desse olhar aguçado, esse olhar que também acho que dentro dessa formação do arquiteto, de arquitetura, né, que você tem para olhar as obras e a questão, assim, para além, né, do que se apresenta, de como que se deu a construção daquela obra, a história daquela obra. Então, acho que é interessante pontuar isso nessa resposta. Sobretudo, Helena, como se lida com os cânones, né? Uhum, A invenção não diz respeito a romper cânones, é trabalhar com o que o nosso amigo Luciano Miliacha fala muito, com as licenças, né? uhum, Mas você tem, por exemplo, técnicas, procedimentos que são, assim, antigos, né? Como o caso do buril, pontação. Mas, sabe, o que as torna contemporâneas? É o uso inventivo que é feito dela, sabe? uhum, Exatamente. Você não tem lógica você fazer uma gravura como se você fosse um artista no Barroco, do Renascimento e tal. Mas você tem aqui uma possibilidade de ressignificar elas a partir da invenção, né? E assim, na história, por exemplo, da arquitetura, onde é usado muito esse termo invenção, isso é muito valorizado. O Michelangelo, como arquiteto, ele não seguiu os cânones clássicos, não o seguiu à risca. Ele tratou com licença, né? Ele soube articular aquilo lá e, a partir da invenção, ele criou algo novo, sem romper com os cânones, né? Mas claro, subvertendo. claro. É Essas isso. licenças poéticas, né? E essa questão do discernimento tem a ver com essas questões, né? De saber olhar a poética e buscar as Exato. questões na própria poética. Uhum. Vamos adiante. Essa, vamos sim. Alguém quer comentar? A Ana, por exemplo, se deu satisfeita com a resposta? Senão a gente passa à frente. Acho que sim, né? Uhum. Você assista sobre a questão dos ateliês, né, esse contato com a feitura. Isso também é muito interessante, né? O interesse de vários colecionadores em entender como as coisas são feitas, ou seja, a, a cozinha, né, o trabalho do ateliê, como é que como elas se materializam, sobretudo isso é fundamental, entender, puxa, o que uma técnica, que um processo tem a ver com o resultado, você sabe? O que é uma litografia, o que é uma litografia feita com crayon, com tuche, raspado, o que é uma transferência fotográfica, o que é na gravura em metal, cada nicho, né? O que é uma Shiro, um silk screen, não só para uma questão ligada à fruição mesmo, dos processos, mas assim até como um mecanismo de identificação de falsificações, porque no mercado de gravuras, gente, há uma
ele fala aqui das falsificações que não há, mas infelizmente há sim, sabe? Infelizmente há falsificações e há muitas gravuras de pintores que são transposições de pinturas para silkscreen ou litografia, né? E a assinatura muitas vezes é feita em silkscreen, sabe? Com tinta grafite. Então, se você entende um pouco do que é uma retícula, por exemplo, de silkscreen, você consegue ver, puxa, isso aqui então não é uma assinatura, isso daqui não é uma estilo, isso aqui é um, sabe? Você consegue entender, pelo menos, basicamente, cada veículo de gravação. Você consegue reconhecer o tipo de papel, né, e por aí vai. Coisa que muitas casas de leilão não sabem fazer, viu, gente? É algo assim que parece muito óbvio pra gente, mas não é. Galerias, casas de leilão e até museus cometem grandes erros em identificação de gravura. No caso aqui, ele ilustrou com a Imagos Atelier, né? É interessante falar que em Belo Horizonte houve o Ateliê Guild também, que foi muito importante, né? Ou seja, não focando totalmente pela existência de alguns ateliês pelo Brasil, a gente vê que, exatamente, nos anos 70, até meados de 80, houve uma grande disseminação da imagem impressa. Uhum. Assim como a gente teve no Nordeste, o Guararapes, né, Jorge? Sim, é verdade, é. Uhum. É verdade. O ateliê agora, tá. Vamos Eu peguei, vamos sim, eu peguei a Ateliê Guararapes ainda no seu tempo áureo, assim, sabe? Uhum. Vamos adiante. E aqui mostra uma imagem da Faiga, né, que a professora Eliana tem muito apreço, né, pela gravura e pelas ideias dela. Uhum. E ela teve um papel, pelo que eu entendo, assim, muito importante no nosso curso FMG, né? Sim, ela deu uma oficinas lá, teve um momento que ela esteve lá, né? Então, Sim. lá na escola também teve essa tradição. Existe as ideias da Faiga. algum trabalho sobre essa participação dela na escola, Eliana? Ou é só... Então, não tem, assim, se vocês entrarem no Instituto da Faiga, ela comenta essa parte, mas bem breve, né? Da passagem dela pela Escola de Belas Artes da UFMG, as várias oficinas que ela fez. Poxa, isso é um tema de pesquisa bem interessante, né? Sim, com certeza. Às vezes as pessoas tentam pesquisar grandes temas e se esquecem que os grandes temas são os pequenos temas, né? E até para a história da nossa escola, né? Porque a E da gente história da gravura na escola, né? Eu e Eliana, nós somos colegas em doutorado e vimos que pessoas que têm ideias assim, estapafúrdias de pesquisar coisas que não tem nada a ver com a nossa realidade, sabe? É distante, e tem 1000 outros pesquisadores mais importantes fora trabalhando em cima disso. E essas coisas assim, que às vezes parecem pequenas, na verdade elas oferecem muito mais possibilidade de crescimento e contribuição. Vamos adiante. Sétima, né? Foi uma pergunta da Ana, né, sobre a questão da coleção, uma coleção em si mesma, e como é que quando ela toma outras proporções, né? E isso, de certa forma, se conecta com a próxima, que é do Roberto, que é a questão da curadoria de exposições, bem, essa daqui... O contexto que nós lemos na última semana, né? Sim, exatamente. Que é o reflexo do colecionador, do tempo que está ali, sempre espelhar esse olhar. Né? Isso é muito interessante, analisar o perfil das coleções. Né? Tive a possibilidade de ver uma coleção da Catarina a Grande da Rússia, uma exposição de um recorte do Rubens, na coleção dela, e é um recorte tão estranho que era ela mesmo, sabe? Ou tinha um gosto muito claro, que parecia que os Rubens lá, eles tinham sido envenenados com açúcar, sabe? Tão adocicados que eles eram.
né, tão, assim, pudorosos, né, eles eram, né, é, é, eles tinham essa coisa, assim, do pudico, assim, muito claro, do decoro, né. Então você vê que realmente é um perfil, e o colecionador, ele molda, então, a sua coleção, a sua imagem e semelhança, né. É um caráter demiúrgico, assim, é a participação do colecionador na carreira do artista, né? Ele se coloca na condição de editar. A edição é uma criação, né? Não sei se isso ficou claro para vocês, eu achei muito legal, coincide com o que nós falamos mesmo, né, Eliana? Uhum. O Bolsonaro fala. Sim. E aí ele entra nessa questão do Roberto, né, que é a questão de se fazer uma curadoria para a exposição e Uhum. a curadoria do próprio acervo, né? Foi aquilo que eu comentei na semana passada, da pesquisa, né, Eliana? A Uhum, pesquisa sim, específica, a pesquisa aplicada, né? Ou seja, sim. aplicada se destina a um fim, que é uma exposição, que é a publicação de um livro, né? Que é uma Uhum. filmagem, ou seja, um evento, né? E aí é aquele recorte para aquele evento, né? Que sempre é uma coisa muito menor. E do acervo já é um pensamento mais a longo prazo e também que envolve essas outras questões, né? Que inclusive a própria visão do colecionador e de como ele deseja dar esse encaminhamento para a coleção, que é diferente Sim. do recorte para exposição. Uhum. Agora, uma coisa muito curiosa, viu, gente? Eu não sei se todos já tiveram essa experiência de olhar para um tópico específico, um assunto específico. Acho que todo mundo tem, né? Por exemplo, em literatura, algum assunto que interessa. Parece que a gente vira meio que um catalisador, né, dessas coisas. Elas começam a vir para a gente. Ou seja, você começa a descobrir, sabe? E eu acho que, na verdade, é a gente que está mais ligado nesse assunto e atrai. Depois o Wander faz uma questão que é ligada ao empréstimo e montagem de exposições. E tem realmente exposições importantes de gravura. Aquela da gravura do Campo Expandido teve obras dele, né, da coleção dele. E é interessante quando a gente tem a nossa obra, né, ou seja, é sua, você faz um uso disso. E é muito curioso ver o trabalho sendo utilizado por outras pessoas, né? Ou seja, tem um co-criador ali. Aí eu acho interessante pensar a tradição chinesa clássica, né, de coleção de pinturas e tal, onde o proprietário insere a sua contribuição numa pintura, insere uma poesia, insere uma assinatura, como se ele vibrasse junto com aquela pintura e ele também fosse coautor. É um pouco como a interpretação de uma peça musical, né? Uma coisa o autor interpretando, outra coisa o intérprete, né? Ele acaba sendo um co-criador. Sim. Vamos adiante com a 10ª pergunta, que aí já entra nas questões específicas aqui no Brasil, né? Uhum. Se a gente olhar assim, a história da gravura brasileira, da imagem impressa no Brasil, assim, falando da, da intenção artística, não da intenção de comunicação só, né, porque essa tem uma tradição um pouquinho mais antiga. Mas, assim, pegando o começo do século XX até os dias atuais, parece que é muito claro, assim, né, a primeira ideia de uma gravura, assim, muito próxima da intenção da pintura, ela fechada e tal, e depois com a edição, e tudo muito redondo, né, e você tem, assim, ela se inserindo na arte contemporânea, a partir dos anos 60, a partir de uma série de dispositivos, né, que são permitidos, sobretudo pelo silkscreen, né, que ele vai ser muito importante, a partir dos anos 60, basta lembrar, assim, aqueles trabalhos do Cildo, né, do Meireles, da Coca-Cola, da Nota, né, o carimbo e o silk, né, eles têm um papel, assim, preponderante na formação desse ideário. E depois, a questão da comercialização, a gente não pode esquecer disso, porque a gravura nos anos 70 e 80 se espalhou de uma maneira, assim,
quase que viral, assim, nas casas, escritórios, restaurantes. Todo consultório de dentista, escritório de advogado tinha uma gravura da Renina Cátia, da Maria Bonomi, Cláudio Tosi, né? Uhum. E, inclusive, eram dados de presente, assim, para o escritório de advocacia ou por empresas de farmacêuticas, sabe? Então, a Maria Bonomi chegou a fazer tiragem de 1.000 exemplares, sabe? De gravura, é uma coisa assim, muito E eu acho interessante. interessante pontuar essa questão, por exemplo, da gravura, principalmente da gravura contemporânea, após os anos 60, em diante, isso dentro do, né, do universo brasileiro, como que é através dos meios gráficos, né, muitas vezes, que vai acontecer certas expressões que são bem próximas do que está acontecendo no panorama internacional. E a gravura, nesse ponto, tem esse papel preponderante ali, porque seja no meio da gravura, como em busca das próprias técnicas em si, de artistas frequentando, por exemplo, o ateliê do Heider, ou indo para fora para poder se formar e buscar o que estava acontecendo, mas também dentro de outras coisas, questões ligadas, por exemplo, à performance, que pegava quando a gente tem, por exemplo, o uso do Xerox, e que são É verdade. usados no meio gráfico para poder fazer as performances, poder fazer a questão da reprodutibilidade, aquilo ali entrar como obra também, para ser trocada de forma postal e quebrando esse cenário. Então, acho que nesse sentido, acho que a gravura, a obra sobre papel, teve um papel preponderante aqui no Brasil nesse momento, porque foi aonde começou a se dar muito essa liberdade que tinha também de se ligar com o panorama internacional. Uhum. E com isso, acho que aqui tem... Com o Paulo Brusque, por exemplo, quando ele faz as performances e as coisas, eu acho que tem essa ligação, e também, como você colocou, do Cid Meirelles, do Carimbo, de outras Sim, técnicas. sim, sim. Depois temos que lembrar dos lambi-lambis, né, de diversas arte mural, Expressou. arte postal, né, que nós visitamos. Isso, assim, algo que acontece em paralelo com essa gravura formal de tiragem, que também não deve ser descartada, que ela foi muito importante. Se fez, talvez tenha sido a melhor fase para os gravadores enquanto mercado, e a pior fase enquanto expressividade. Mas acho que Pior aí fase, que entra essa questão, né, João? Acho que ele coloca da pluralidade daqui da gravura contemporânea, que eu acho que entra dentro desse perfil que acontece nesse momento de experimentação. sim. Não, porque aí já tinha um tipo de imagem muito polida, muito correta, muito esperada, sabe? E que acabou contribuindo para talvez a produção que pior se fez, né, em gravura no Brasil, que foi essa gravura feita para reprodução, feita para vender, né? E tanto que quando esse mercado declinou, houve realmente uma seleção assim, radical, ou seja, ficou no campo da gravura quem queria fazer, quem via naquilo, nos meios gráficos, realmente uma necessidade expressiva. Ou seja, você não pode abdicar disso, o meu trabalho precisa dessa materialidade. Então, por esse aspecto foi ótimo, né, assim, e a partir dessa queda no mercado, nós tivemos um redimensionamento, né, e uma proliferação de pesquisas, inclusive pesquisas alternativas. Temos que lembrar que certos procedimentos gráficos requerem equipamentos, requerem uma estrutura que muitas vezes é impossível se ter, né, numa esfera assim particular. E tanto que o que se fazia muito nos anos 70 e 80, em grande parte era litografia, e o que menos se fazia era xilogravura. E hoje em dia essa balança se alterou, né? Quase não se faz mais litografia, comercialmente, e se faz muita xilogravura. E a xilogravura, como nós podemos testemunhar com os últimos eventos, né, importantes de panoramas a xilo, ela ganhou uma
dinâmica de pesquisa que nunca se apresentou, né? Nunca se apresentou antes, assim, ou seja, possibilidades de apresentação da imagem, não apenas, né, dentro daquele protocolo que é formal da Xilo, mas assim, com mil outras possibilidades, não só da fatura, como de apresentação. Gravuras em grande formato, em pequeno formato, suportes variados, né? O uso de ferramentas, então, que não só as ferramentas convencionais de Goiva, né, possibilitou isso. E aqui eu acho, então, que nós conseguimos, nessa entrevista, ter um panorama muito interessante e também ver, assim, qual que é o fim da nossa obra, né? É ser usufruído pelo outro. Fazer uma obra que não tem o outro não tem sentido, né, gente? Nós fazemos arte para o outro, né? Fazemos arte para o mundo. Então, eu não sei como ficou para vocês. Para mim, a última questão é a 11ª que eu estou juntando com essas, né? Sim. Né, que ele fala do mercado, né? Que Claro. não só pela compra em galeria, que aliás era uma coisa muito gostosa, você pegar as obras na mão e ver, tem uma outra cara, né? Por mais que você tenha escala, que você tenha legenda, é sempre muito diferente quando você tem acesso à obra mesmo, quando você tem a possibilidade de tatear uma imagem. E aí que ele coloca esses dois lados, né, Jade? Tanto que esse ponto que, em algum momento, facilitou, porque ele entrou em contato com maior número de obras, né? Coisa que às vezes ele não conseguia, agilizou alguns momentos o acesso e a compra dessas obras, mas por outro lado tem essa outra coisa, essa perda, né, que realmente de você estar ali em contato com a obra, porque uma coisa é ver a imagem no computador, outra coisa é sentir a obra, ver os relevos, ver cada detalhe, o pormenor que às vezes não aparece. Exatamente. A gente pode finalizar aqui, então.